Olá, chegamos para mais um episódio do nosso 24Cast, podcast que a gente está aqui desde outubro de 2018, já se passa aí dos 300 episódios. E é uma alegria imensa, né, estar por aqui fazendo um projeto com tanta longevidade, né, vamos chamar assim. E para quem não conhece, o 24Cast é um projeto da CRM Think, nós somos parceiro Gold da plataforma Bitrix24. Para saber mais da gente, tem muitas informações aqui no canal. Aliás, se você estiver aqui no YouTube, quero te convidar, se inscreve aqui no canal. Marca aí o sininho para você receber atualizações. E se você tiver numa outra plataforma, por exemplo, de áudio, como a Spotify, deixa 5 estrelinhas pra gente lá. Eu já te agradeço por isso, tá bom? Antes de eu trazer aqui meu convidado para te bater um papo, preciso dar 3 recadinhos bem rápido. Primeiro, a nossa parceria com a Pipe Lovers, maior comunidade de vendas do Brasil. Lá na Pipe Lovers tem muita coisa, muito conteúdo de venda. Então você faz network, você faz benchmark, você aprende em várias verticais aí de vendas, tem gerente de conta, tem venda direta, tem executivo, tem venda enterprise, tem venda por canais, muita coisa. Para quem não conhece, o Pipe Lovers é um projeto aí capitaneado pelo Gustavo Pagotto. Aliás, grande abraço para ele e para o time dele também. Então, te convido para conhecer essa plataforma, essa comunidade, tá bom? O nosso segundo parceiro é a SonaVoIP, que é uma empresa de telefonia VoIP, que tem uma qualidade de altíssimo nível, suporte top, 100% integrado com o Bitrix. Inclusive, há uma parceria aqui com a CRM Think. Se você precisar fazer ligação, receber chamada dentro do Bitrix, até usar a telefonia preditiva, que é aquela onde você pega uma base de contatos e leads, faz a ligação automática e quando alguém atende você direciona. Você tem aí aqui uma integração entre SonaVoIP e Bitrix24 através da CRM Think, e tem um QR Code aqui na tela que você pode testar por 30 dias. Só entrar em contato lá com os caras ou com o nosso time aqui também, que a gente vai direcionar, tá bom? Antes de trazer o convidado, um recadinho bem importante. Sei que esse conteúdo vai ser atemporal, então eu preciso colocar de 2 a 30 de junho de 2025, promoção exclusiva aqui do Bitrix24, que é exclusiva só para parceiro, tá? Nesse mês aqui de junho, se você adquirir plano anual, professional ou enterprise, você adquire por 12 meses e ganha mais 2 meses. Então você tem aí 14 meses. Sensacional. Como funciona o plano? Basicamente é para assinatura anual do Professional Enterprise, ou se você precisar fazer upgrade, tanto de Standard para Professional ou de Professional para Enterprise, tá bom? Então, promoção exclusiva para parceiro, você não encontra essa promoção lá no Marketplace do Bitrix, tá bom? É só via parceiro. Então, se você quiser, tiver interesse em ser parceiro aqui da CRM Think, eu já te convido, né? Ter o nosso suporte, ter o nosso time de CS te apoiando. Aproveita aí, tá bom? Mês de junho de 2025, 2 meses grátis na compra de um plano anual Professional Enterprise ou se você fizer upgrade de plano. Então, isso é uma campanha sensacional para junho de 2025, tá bom? Dado o recado, eu vou aqui pro meu convidado, porque o assunto hoje é bem importante. Doutor André, bem-vindo novamente, né? Não é a primeira vez que você passa por aqui. Bom dia, Romualdo. Bacana estar novamente com você e com os Você passou no episódio 160. 160, teletrabalho, Teletrabalho, falamos de teletrabalho. Pós-pandemia. Sim, era outro momento. Era outro momento. Você vê como o mundo está muito mais dinâmico, né? A gente agora consegue uma velocidade assim, sim, mudar as tendências, né, de sim, mercado numa velocidade que a gente tem que estar muito preparado aí para o acompanhamento. Legal. Para não fazer a galera voltar lá no 160, fala um pouquinho da Dauler Advogados. Aliás, deixar um recado, um abraço aqui para a doutora Renata, sua sócia também. Um abraço para a Renata também, que só não está aqui por questão de agenda. Porque verdade. Quando um não pode, o outro que vem, mas logo ela virá aqui, com certeza, né? E o Dair Jacob Advogados, no escritório já com 18 anos, né? Agora. Sim, em março. A gente está falando em off aqui, né? Eu tive na festa de 15 anos. 15 anos você teve, e foi ali no Hub, né? Foi no Hub, lá no auditório. No auditório grande, aqui no Ágora mesmo. E foi uma excelente festa, e continuamos também trazendo um juiz do trabalho, que foi muito importante na pandemia, sim, e também no pós, que foi o pai da reforma trabalhista. Né, o Marlos Melek, que fizemos lá na CIG, um outro episódio da nosso aniversário. E o Dair Jacob está com 34 colaboradores, está no centro de Joinville, na Princesa Isabel, e aqui também no Ágora, a nossa filial. E justamente a gente está aqui no Ágora para ter essa pegada mais tecnológica, sim, nessa atmosfera totalmente, né, diferente do centro. Verdade. E aí eu acho que a gente consegue agregar mais valor à marca e a todos
os trabalhos que assim se desenvolvem num ambiente totalmente diferente como é aqui. Sim, concordo. A gente estava falando também off, doutor, sobre, antes de falar do tema, sobre o trabalho seu na CIG, que é uma associação empresarial muito importante da nossa cidade, da própria doutora Renata na JORPM. Queria que você falasse um pouco dessa importância da proximidade, porque no fundo é doar um pouco do nosso tempo, né, como empresário, né? É uma doação do tempo que não deixa de ser uma doação, entre aspas, né, financeira, porque você faz um trabalho voluntariado, né? Sim. Então você acaba destinando o teu tempo. E você ajudar a comunidade, seja ela empresarial ou em atividades sociais, pela atividade associativista, como eu faço na CIG, hoje na Vice-Presidência de Saúde, Segurança e Bombeiro, ou como a Renata faz na JORPM também, assim como eu, há muitos anos esse trabalho. Que aliás foi lá que eu conheci a doutora Renata. Que e daí depois me conheceu, exatamente, a Renata que apresentou você a mim. Para conexão, é sensacional. Eu recomendo, qualquer empresário ou pessoas que atuam dentro das empresas, ou como uma empresa individual também, por que não? Atuar no meio associativista de alguma forma. Tem várias. Tem no Brasil inteiro. Tem no Brasil inteiro, associação comercial, tem associação de classe específica. Por exemplo, aqui a gente tem algumas, né? Poderia citar a CIG, própria JORPM, tem a Softville, que eu também tenho a alegria de estar na diretoria. Presidindo agora, Estou presidindo e tal. Então, eu acabei também começando pela JORPM, já tinha sido presidente lá do Núcleo Tecnologia, e eu vejo o quanto que isso beneficia todo mundo. Nós, como empresário, conexão, aprendizado. Nossa, é muita coisa, muita coisa. Então, acho que vale muito a pena. Concordo. Depois, quem quiser saber mais sobre o trabalho do doutor, a gente vai deixar o link do teu LinkedIn, né? O teu link direto lá. Quem quiser saber sobre esse trabalho de associativismo ou até se interessar em algum serviço de vocês. A gente se encontrou aqui, né? A gente sempre se esbarra aqui no condomínio. E aí eu falei, pô, doutor, precisamos voltar a gravar. Aí você comentou sobre a NR1, né, que é uma norma e tal. E eu queria que você explicasse o que é a NR1, né? O que é essa norma especificamente? A norma regulamentadora 1, ela é uma norma já muito antiga. Ela não vem de agora, então ela sempre tutelou como número 1, né, digamos assim, as normas de segurança, medicina do trabalho, destinadas a questões envolvendo ortopedia, né, aquela questão de LER, DORT, que tinha no passado. A LER falava muito no passado, né? Exatamente. Então, hoje tem, né, tem síndrome do túnel do carpo e assim como outras que ganharam uma outra nomenclatura. E desta vez procurou-se tutelar um dos chamados, né, mal do século, que é uma doença, entre aspas, que eu vou usar agora o termo, tá, da moda, que seria as doenças psicossociais, que são as doenças mentais, né? Então, a partir de agora, houve uma prorrogação até para 2026, para ela entrar em vigência em termos de fiscalizações por parte do Ministério do Trabalho, mas cuide desde já, porque uma ação trabalhista ainda pode existir, né? Verdade. Do empregado, burnout, essas questões. Então, as doenças mentais hoje elas precisam estar no radar das empresas justamente pela questão da função social da empresa. Né? Então, nesse tocante que foi criada ela foi aditada. A norma regulamentadora foi aditada com esse ponto. Em outras palavras, foi feito um upgrade nela aí foi revisitada, né? Realmente esse ponto de saúde mental, que acho que já existe desde muito tempo, né? Ela tem... Ela quanto doença, vamos chamar assim, né? Ela tem realmente sido um problema do nosso século por várias coisas, né? A gente teve realmente a pandemia, né? Que acelerou algumas coisas. Hoje em dia você tem uma pressão maior em muita coisa. A própria rede social criou uma série de parâmetros bons ou ruins, podemos discutir em outro momento, né? Mas tem levado realmente a gente para esse lugar onde a parte mental, ela, rapaz, mexe muito com a gente hoje, né? Mexe e você vê que a gente pode ter essa questão mental não apenas no trabalho, que pode vir a surgir, mas a origem pode ser outra também. Sim. Pode ser algum trauma, né? Pode ser alguma questão envolvendo a infância, né? A modo de criação. Verdade. O próprio DNA, né? Sim. Passando as questões. O ambiente, né, que você vive, as experiências que você teve. Tudo molda, né? Para moldar, né? Então é importante a gente ter esse cuidado para não achar que daí também é tudo do trabalho. Sim, né? É verdade. E sim, o trabalho vai ser não a causa, mas a consequência de tudo aquilo.
e automaticamente o empregador no Brasil vai ter que ter num país que é ainda em desenvolvimento, principalmente a questão financeira, onde a gente tem custo Brasil um atrás do outro para as empresas, tem que agora também cuidar disso, como já teve cuidado da LGPD, dos programas de integridade, gera custo, mas pode gerar um excelente benefício, um excelente resultado. Então é nessas oportunidades que a gente tem que ficar ligado. Faz sentido. E a NR1, o que ela aborda especificamente? Ela está dentro dessa relação de risco ocupacional, né? Quais são os pontos que ela aborda, né? O que amplia um pouco mais do que você está trazendo? Tem mais pontos? Eu acredito que os pontos principais, até ontem estava terminando um artigo sobre a matéria, e a primeira questão que a gente tem que se preocupar é a gente fazer um diagnóstico interno dentro da empresa. Grandes empresas, grandes companhias de médio para frente já têm alguns ensaios, né? Tem algum médico do trabalho, tem algum psicólogo, eventualmente, uma ergonomia do trabalho. Então, que a ergonomia também ajuda a ginástica laboral, por exemplo, na questão mental. Então, você faz um mapa do que você já tem. E depois, você trabalha com as ciências correlacionadas, porque isso não é uma matéria de prática jurídica, eu diria para você, né? Mas algo no sentido de que a gente consiga apresentar um gerenciamento de tudo isso. Esse mapeamento vai ser um gerenciamento. O que eu tenho e o que eu preciso ter com esses profissionais todos. Engenheiro do trabalho, técnico de segurança, médico do trabalho. Nem que seja um panorama ali para o teu exame médico periódico, mas alguma questão você vai armazenando. E aí depois sim, depois de ter esse ensaio pronto, você incrementa novas situações. Para quê? Para montar o teu programa, né, de gerenciamento. Então, primeiro é o gerenciamento contínuo, e depois é um programa, Faz o PGR. É contínuo, né? É contínuo, ele não vai desaparecer mais. E aí você faz o quê? Você acaba fazendo um programa que é colocado de como a empresa tutela, como a empresa trata este assunto das doenças psicossociais, dos gatilhos mentais, e acontecendo essa situação dentro da empresa, como que você vai agir. Essa é a tua grande missão. E tu passar um ensinamento para o empregado. Por quê? Quando a gente fala de legislação trabalhista, a gente tem que pensar que a gente tem que ensinar como se estivesse ensinando uma criança pequena. Verdade. O empregado seu na empresa, você tem que dizer o óbvio. Verdade. O óbvio precisa ser bem dito. Sim. Então, você passando a mensagem nesse ponto, ele assina que aquilo está no contrato de trabalho dele, aquilo vai para o regulamento interno dele, em treinamentos que a gente tem que dar. E aí sim, ele tendo dúvidas, ele pode consultar a hora que bem quiser essas questões e saber os canais que ele tem que procurar. Se vai ser o RH, se vai ser o médico direto, depende da estrutura da empresa. Entendi. O PGR, esse programa de gerenciamento do risco, é essa preparação em relação ao NR1 que a empresa, né, tem que criar. É que de fato é um programa, né? Acho que ele acaba envolvendo muitos profissionais diferentes nesse aspecto, né? A multidisciplinaridade é muito grande nesse ponto, né, Romualdo? A gente primeiro tu gerencia, depois tu monta o programa. É o líder, né? Direto, vamos chamar assim. O líder da pessoa vai ter geralmente é um psicólogo, né? Quando está de cabeça acaba envolvendo. E eu vou um pouco além. E diria para você e para os espectadores que a gente tem que envolver a alta cúpula da empresa. Ah, sim. Total. Porque se não pegar, né, literalmente na palavra, em cima e embaixo não vai ter rendimento. Então eu acredito que essa tomada ela é muito, muito importante para a consumação do programa. Sim. E qual que é a obrigatoriedade do ponto de vista das empresas, assim, né? Porque a gente tá falando até em off aqui o quando o empresário brasileiro é resiliente, né? Ele tem que lidar com muita coisa, né? Exatamente. Infelizmente o nosso país tem coisas que são fundamentais, mas às vezes o país se perde aí em algumas coisas. Mas enfim, como que as empresas têm que lidar em relação à obrigação tanto da empresa, que tem a obrigação da empresa, e do trabalhador, né? Pelo que inclusive eu fiz essa pauta com o Copilot aqui do Bitrix e ele alertou desses dois pontos aqui. Sim. Bom, primeiro que as empresas, quando elas são micro, elas não têm obrigatoriedade de fazer o programa, mas é importante ela tutelar a matéria, porque vai que ela tenha um empregado. Entendi. E esse empregado passe por uma situação como essa. Então ele pode um dia até processar a empresa e tu vai se defender como? Sim. Vou buscar alguma alternativa. Você pode até ganhar o processo, mas você pode ter também algum problema nesse tocante. Então eu vejo que o que é muito importante para nós é a gente sempre estar
proporcionalmente de acordo com o tamanho da empresa, ajudando ela a criar o seu programa. As grandes já são, em médias, obrigadas a fazer. As menores, não. E o que o empregado... Por que o empregado também tem que estar nessa ligação? Porque não vai adiantar a empresa fazer e os empregados não estarem inseridos nesse guarda-chuva. E vice-versa. Então, essa interação, essa importância para o tema, ela é substancial para que o programa tenha um início bom e um resultado. E o trato contínuo é aquele qual? Aquele que você não pode perder de vista. Sim. Qual que é o gatilho, assim? Qual é o tipo de empresa que é obrigatório? Tem um gatilho, assim, número de empregados, faturamento? Não. Só as micros que estão fora, mas as demais sociedades empresariais, elas poderão obrigatoriamente... Qualquer vertical vai ter que ter essa tutela. Entendi. Às vezes tem setor que é mais crítico ainda, né? Tô pensando que, pensando assim de uma maneira boba, né? Mas setor de tecnologia talvez seja tão afetado quanto, né? Com certeza. Se fala muito hoje na tecnologia, ainda literalmente numa nuvem, né? Exatamente. Porque ainda se fala, a tecnologia, uns desdenham, negam, né? São negacionistas, quando a pessoa às vezes é mais antiga, e outros são supervalorizam. Poucos veem a realidade dela como um todo. E ela com certeza também vai ter as suas situações. Né? Às vezes a pessoa trabalhando na tecnologia pensa, não tem muito horário fixo, mas trabalha daí de madrugada, começa a ter os problemas da doença do sono, e assim por diante você começa também a entrar nesse ponto. Sim. Então todo mundo vai estar com certeza tutelado. As mais conservadoras talvez num primeiro momento, porque não tem muita abertura, muita flexibilidade. Sim. E depois aquelas que estão mais, entre aspas, modernas aí nas pegadas de trabalho. Aqui na preparação da pauta, a IA colocou um ponto aqui que eu olhei e falei, poxa, mas depois eu falei, realmente tem tudo a ver, né? Porque a NR1 também olha para prevenção de acidente. Né? Uma vez que, imagino que se o cara estiver bem mentalmente, então ele não vai se distrair, ou enfim, ele não vai deixar passar uma coisa que é obrigatória, como usar um equipamento, né? E é isso, tá bem relacionado também, né? Diretamente. Sim. A NR1, quando eu falei ali da ortopedia, todos os pontos, ela já tutelou todos os tipos de acidente, né, de trabalho. E agora, as doenças psicossociais também, quando classificadas como do trabalho, exemplo, burnout, também vai ser um acidente de trabalho, o que já é para os julgamentos. E um detalhe que eu vendo em 2008, 2009, você já via acidente de trabalho por depressão. Caramba. Raramente, mas se via o INSS colocar. Então, o que eu posso concluir com isso? Assim? Será que a NR1 é uma novidade? É uma novidade ela estar escrita. Entendi. Mas nos julgamentos, na jurisprudência, ela já existia. Entendi. O que vai mudar? Não é você ter isso como empregado, isso continua o mesmo. Mas as fiscalizações vão querer ver se você está cuidando também da matéria. E é isso que em 2026 vai começar a ter. Talvez uma agência nacional, como foi da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, como tem da ANAC, como tem outras do meio farmacêutico e assim por diante, né? Que vão verificar se a empresa está cuidando ou não do tema. E a partir daí tentar multa, não multar, recomendar. Aí vão vir aqueles TACs, né? Aqueles termos de ajuste de conduta que você tem que tomar muito cuidado para assinar. Então tem o teu jurídico nessa hora muito do lado, né? Para te acompanhar. Então são esses pontos que tem que se tomar bastante cuidado. Então, dois comentários aqui que você pode me ajudar depois a completar. Primeiro, falar de prazo, né? Se já está no ar ou tem esse prazo de 2026. E outro ponto que você falou aí, eu já gravei um episódio aqui uma vez com uma advogada, a doutora Amanda, sobre proposta comercial e contrato. Porque no caso aqui do Bits, que tem um CRM, que faz isso já, faz automático baseado num modelo, né? Sim. E que às vezes eu vejo empresários, até algumas vezes me procuram, né? Para falar disso. E eu falo, você tem que ter um jurídico. Não precisa ter um dentro de casa, mas você tem que ter um parceiro, né? Porque às vezes tem essa questão assim, porque é muito caro, não sei o que lá. Falo, não, assim, é um investimento, é um tipo de investimento que tem que estar na tua pauta, né?
Porque um setor jurídico, seja dentro de casa ou seja terceiro, ele vai te ajudar a direcionar em muitas coisas. Então isso é uma coisa que a gente adotou desde sempre. E aí eu quero legislar isso aqui, porque faz muita diferença. A gente tem que estar amparado, né? Que Sim. o Brasil tem as suas leis, são complexas, são leis atuais e outras já mais antigas, que a gente precisa ter um parceiro que nos ajude nisso, né? Então é só um comentário aqui meu. A gente volta de novo, né, Romualdo, para aquele tema do Brasil ainda em desenvolvimento, Sim. porque se você vai nos Estados Unidos ou de determinado modo na Europa, não é que não tem legislação, tem, e é tão séria quanto a brasileira nesses pontos. Sim. Né? Tem uma segurança maior jurídica, mas também tem uma formação de um programa de compliance melhor. Sim. Então as empresas elas investem nos Estados Unidos, por exemplo, na prevenção, Uhum. para não ter um dano moral, para não ter uma perda de direito trabalhista. É nesses pontos que ela investe. E daí realmente na justiça não tem ação trabalhista, ou tem muito pouco. Mas existe a mesma questão. E o Brasil, eu sempre sugiro que a gente tenha o seguinte pensamento nesse ponto. Se eu posso investir, investe. Se eu não posso, pelo menos tenha contratado alguém para quando tu precisar usar. E seja um contrato até que tu não tenha custo mensal. Mas quando acionado, você já conhece o profissional, você já está com ele engatilhado. Mas tem que ter um profissional próximo no teu radar. Ah, com certeza, porque senão tem que sair procurando na hora, é igual o médico quando a gente vai estar doente. É com ruim. certeza. Né? Então é a mesma questão. Eu vou lá. Então, você já tenha que ter o teu escritório de advocacia, o teu parceiro jurídico sempre em mente. Inclusive, e aí nesse aspecto, até essas associações de classe podem ajudar a direcionar, né? Com certeza. Que a maioria delas tem, às vezes, um serviço jurídico diferenciado, orientativo e por aí vai, né? Então, até por reserva de mercado, às vezes ela não consegue ter uma indicação direta por não poder. Mas, claro, você confiar em alguém que é associado a uma associação de classe, às vezes pode passar uma segurança melhor para aquela pessoa física ou jurídica que está procurando algum trabalho, né? Sobre o prazo da NR1. Para qualquer área, né? Não só jurídica. Concordo. Sobre o prazo da NR1, queria que você falasse um pouco disso também. Perfeito. Prazo da NR1, 50% dela você já tem que tomar cuidado agora. Entendi. Então, assim, já façam seus programas, já faça antes do programa ter o gerenciamento de risco que a gente comentou agora há pouco. Por quê? Porque você pode se defender melhor de uma ação trabalhista se eventualmente algum empregado lhe acionar com um assunto de doenças mentais do trabalho. Perfeito. Ponto. Os outros 50% você já vai fazendo agora para chegar em 2026, em agosto de 2026, bem, para dizer, agora não é o judiciário que vem atrás de mim, mas pode ser o Poder Executivo, através do Ministério do Trabalho. E ele ver o que eu estou fazendo e eu eventualmente levar uma multa. Então, os outros 50% você deixa pronto até 2026. Porque às vezes a gente confunde, é tudo do judiciário. Não, não é. Um deles é do executivo. Sim. Que é a questão de vidas fiscalizações. Então, tem essas duas frentes aí prontas para a questão. Acredito que vai ter uma procura maior dos empregados, sabendo da NR1, sabendo das possibilidades e tentar acionar mais vezes. Porque ele vai conhecer os direitos dele, os direitos dele. E, lembrando, são ciências que se somam. Então, a medicina do trabalho, a segurança do trabalho com a jurídica que vai poder te defender. Muito bom. Doutor, esse assunto ele é amplo, né? Mas acho que a gente sempre tem uma missão nesse podcast que é trazer à tona, trazer o insight. E aí, realmente, quem quiser se aprofundar, tem muito material já na internet. Procura também o seu Copilot aí, que ele vai dar diretrizes, mas não isenta você buscar um parceiro, né? Um parceiro legal e tudo mais. Tem mais algum ponto, doutor, que talvez eu esqueci aí de perguntar, o que fugiu aqui da minha pauta? Não, eram todos esses, né? Um tema aparentemente simples, mas complexo na consequência, eu diria. Sim. E nós vamos estar na Expogestão no dia 12 de junho, às 14h40. Né? Eu vou estar falando sobre esse tema numa das palestras ali, das simultâneas ali, que vão estar ali se colocando. Então, estão convidados aí a comparecer lá nesse grande congresso. Vou deixar o link aqui da Expogestão. Vou estar lá também no dia 10, no stand da Softville. A gente vai ter o warm-up lá da Expo Inovação. Então, eu vou estar por lá também. Mas eu queria fazer um comentário antes de encerrar aqui, que é o seguinte. No caso da NR1, essa questão das doenças mais psicossomáticas, vamos chamar assim, elas são até mais complexas, às vezes, para o próprio empregador, né? Porque a gente, infelizmente,
pelo bem e pelo mal, a gente lidar com pessoas do bem, mas também lidar às vezes com pessoas que não agem corretamente, né? Isso Sim. também dá essa margem, né, doutor? Porque é um tipo de coisa que é muito... Você não materializa, né? Não. Você não materializa, difícil, né? ela é difícil mensurar. É difícil. Então, você pode fazer tudo e ainda assim ter alguma consequência. Sim, Mas não é que está aberto e não. Não, é que quanto mais você se aproximar da perfeição, sim. melhor para você se defender. Você não vai conseguir esgotar tudo, mas você deixar em aberto tudo também vai ser fácil Sim. você ser apedrejado e ter as consequências. Então procure para você poder se defender bem, Uhum. né? E garantir um principal ponto que existe desse ponto da NR1, que é você poder se defender. Sim. Não é que você vai evitar as causas, não. É que você vai ter condições de defesa. Eu acho isso muito importante. Sim, muito empresário que eu converso e tal. Talvez o grande, não dizer cuidado, mas o grande lance que às vezes afasta até gente que quer empreender é toda essa legislação, né, que a gente está aqui no Brasil, né. É óbvio que ela é ampla, ela tem que cuidar realmente da parte mais fraca, vamos chamar assim, mas de alguma forma também, às vezes ela é tão complexa e traz uma responsabilidade altíssima, né, para o empregador. Eu falo muito isso lá em casa, às vezes com nossos líderes aqui, né, empreender ou estar à frente de um negócio é muito mais do que o lado só romântico, de estar ali, ter um cargo, né, tem essa grande responsabilidade, né, doutor? Sem dúvida. É uma Você está grande responsabilidade. plenamente correto quando vai levar esse tema adiante. Sim, é muito complexo, porque toda vez que você lidar com vida, 1, 2, 10, 30, né? A gente tem um time aqui de 30 pessoas entre as duas empresas, a gente tem todo esse cuidado, né? Com tudo, né? Responsabilidade, É uma né? grande responsabilidade. Então até fica isso de alerta para quem pensa em empreender. Poxa, mas tem mais isso, tem mais isso. Tem mais isso. Tem mais isso. Às vezes a gente pensa só, vou abrir um sonho do meu negócio. Sim, Aí você não antecipa que mais cedo ou mais tarde você vai ter que se deparar com tudo que é correlacionado a um negócio. sim. É informática, é contador, é advogado, Fiscal. é fiscal, é tributo, Sim. né, fornecedores, enfim, pessoas Sim. diretas e indiretas. Então, se você já conseguir entrar mais cedo pensando isso, fica mais fácil de você Sim, lidar é verdade, depois. É verdade. Porque se você só tá no teu sonho pensando que é tudo de bom, que isso é um negócio que vai render muito dinheiro, você não vai ver o resto todo que tá aí ao sim. teu redor e pode daí sim comprometer o teu negócio. Sim, é por isso que tem que estar bem também, né? Psicologicamente, forte até. Óbvio, a gente é ser humano também, né? Tá nessa cadeira, mas a gente também tem as nossas fraquezas. Somos. Mas por isso que às vezes é bom ter grupo de empresário pra gente conversar, para levar as nossas dúvidas, para levar os pontos que... Eu converso com muito empresário, acho que foi uma coisa que eu aprendi muito, sabe? Usar a minha rede e pedir ajuda. Eu acho aprender, que né? Aprender e pedir ajuda de fato. Pô, tô com esse problema aqui, não sei pra onde ir, já aconteceu com você, como eu faço. Então eu queria deixar essa dica. É um episódio aqui que a gente acabou juntando mais coisas, mas eu acho válida porque a NR1 é só mais uma norma, é só mais uma coisa que nós como empreendedores e líderes vamos se preocupar. Quando eu falo aqui para quem é o dono, não é só ele. Se você é líder, né, você gerencia, tem que se preocupar com isso. Se você pensa em liderar, você tem que também ter esse cuidado, porque você é um elo, né, entre quem está aqui em cima e está aqui no meio, de alguma forma, tático. Exatamente. Doutor, quero te agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade e mais uma vez por estar aqui com a gente, pela parceria também e desejar vida longa aí aos seus negócios. Eu que agradeço, Romualdo, a oportunidade mais uma vez. Agradeço os votos aí e a recíproca é verdadeira para você e para toda a tua equipe. Parabéns aí pelo trabalho que você faz aqui já há algum tempo, né? Sim. Mostra a longevidade. Já 2018 são várias fases do mundo, né, que você está passando, né? Uhum. E políticas também, desde as eleições, como foi em 18, como está agora. Sim. E teve pandemia no meio, como os negócios estão. Então tem um leque de opções grande aí de convites, né? Tem. Para fazer para o pessoal. Sim. Obrigado, viu, doutor, mais uma vez. Obrigado você. Gente, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do nosso 24Cast. Lembrando, a gente passa por aqui toda semana. Geralmente, às quintas-feiras tem episódio novo. Se inscreve aqui no canal do YouTube se você ainda não está com a gente. Se você estiver no Spotify, também se inscreve, né? Lá você pode seguir e receber as novidades semanalmente. Eu também tenho outros projetos, como o Lunch Break, que a gente faz às sextas-feiras quinzenal. Aliás, se você não viu, tem um Lunch Break aqui recente que eu fiz com as atualizações do Bittrex. Surgiu
O Basic lançou recentemente uma nova versão, muita coisa de inteligência artificial, muita coisa nova. Te convido para ir lá e assistir também, tá bom? Gente, obrigado. A gente se fala em breve no próximo conteúdo aí. Até lá.